Nós vamos ler na mensagem dessa noite 2 textos. Primeiro nós vamos ler Atos 5:31 e depois nós vamos avançar algumas páginas e vamos ler Atos 11:18. Amém? Lemos assim a palavra do Senhor em Atos capítulo 5, verso 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Avance agora algumas páginas, vá para o capítulo 11 desse mesmo livro. Atos 11, versículo 18, lemos assim na palavra do Senhor. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ore por mim primeiro, depois eu vou orar por vocês. Ore para que Deus fale com você nessa noite. Ouve a oração da tua igreja, meu Deus, fala com eles. Todas as pessoas, de todas as idades, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham à distância, que todo mundo, em nome de Jesus, seja alimentado pelo Senhor nessa noite. Eu abençoo cada um deles. Eu oro, meu Pai, para que os corações estejam abertos, para que os corações não só estejam abertos, mas estejam famintos pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, nós lemos 2 textos de situações diferentes, mas que tratam de um mesmo assunto. O primeiro texto faz parte de um discurso do apóstolo Pedro, quando ele fala o que Deus fez com Jesus, o exaltando, para que fosse concedido a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E uns capítulos à frente nós vemos uma outra situação. O evangelho tinha chegado às pessoas que não eram do povo judeu, aos chamados gentios. E nesse momento a igreja se reúne para tratar disso. O que é isso? Como a gente deve proceder? E eles reconhecem que também para os outros povos Deus havia concedido arrependimento para a vida. Nós temos algo a aprender nesses 2 textos nessa noite, a respeito de uma coisa muito importante para todos nós, que se chama arrependimento. A mensagem dessa noite é sobre arrependimento, e eu quero começar essa mensagem dizendo que esse deve ser um assunto dominado por todos os crentes. Você precisa ser um especialista em se arrepender. Existem alguns cristãos que pensam que o arrependimento é só para o início da vida cristã e depois se tornam pessoas frias e indiferentes e não sabem mais o que é arrependimento. Mas, meus irmãos, nós nos arrependemos para aceitar Jesus, é verdade. Para receber um novo nascimento, nós precisamos nos arrepender e crer nele para sermos salvos. Mas isso não é o final da história, isso é o início. A nossa vida precisa ser um constante arrependimento. Existem pessoas que são muito boas de argumentar quando são confrontadas. E quando o marido, ou a esposa, ou o patrão, ou o líder chega e mostra que a pessoa cometeu um erro, ao invés dela se arrepender do seu erro, ela argumenta e justifica tanto para se convencer e convencer aos outros que está tudo bem e que ela não está errada. Deixa eu te falar uma coisa para você que quer crescer na fé, você que quer crescer espiritualmente, seja especialista em se arrepender. Eu não digo simplesmente entender sobre o assunto arrependimento. Seja na prática a pessoa que sabe se arrepender.
Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. E a gente lendo a história de Davi, vê que ele pisou na bola feio. Ele cometeu muitos erros. Mas Davi tinha uma coisa que eu e você precisamos aprender. Davi sabia se arrepender. Quando o rei que veio antes dele pisou na bola, errou e foi confrontado, o que ele fez foi, arrumou uma desculpa. Quando Davi cometeu um erro, o que ele fez foi, pai, pequei. Ele foi se quebrantar, ele foi se arrepender. Então seja você alguém especialista em arrependimento. E eu quero falar para vocês o que é arrependimento. Porque essa é uma palavra, meus irmãos, que nos dias atuais ela tem sido muito mal usada. E as pessoas não sabem o que a Bíblia está dizendo quando ela usa essa palavra arrependimento. As pessoas pensam que é remorso. E alguns chegam ao abuso de dizer o seguinte, a respeito das suas próprias vidas: não me arrependo de nada do que eu fiz. Irmãos, uma pessoa para falar uma abobrinha dessa, das duas uma, ou ela não sabe o que é arrependimento, ou ela se sente muito santa. Não tem pecado nenhum para virar e dizer, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Então vamos entender o que é arrependimento. Arrependimento não é remorso, não é você ficar se remoendo, se lamentando por erros do seu passado, sem alterar nada na sua vida. Arrependimento é uma palavra que no original do texto do Novo Testamento quer dizer mais ou menos o seguinte: uma mudança de mentalidade. Quando uma pessoa se arrepende, ela muda de opinião a respeito de determinada coisa que ela fazia, e agora ela não faz mais. Quando a gente se converte, meus irmãos, a gente começa a mudar a nossa vida em uma porção de coisa, porque a gente começa a descobrir que a gente vivia uma vida inteira fazendo coisas que Deus não se agrada. E com isso, algumas pessoas pensam que ser cristão, seguir Jesus, é uma vida cheia de bloqueios, repressões e limitações. É o povo do não pode. Você é crente? Você não pode isso, você não pode aquilo. E algumas igrejas realmente vivem dessa maneira. Quando eu era criança, eu ouvi um garoto dizendo para mim que crente não podia usar cueca. Não faço ideia de onde ele tirou isso. Mas o Evangelho de Jesus não é sobre o que você não pode fazer, é sobre o que você pode. As leis espirituais de Deus não são bloqueios e repressões, são cercas de proteção. Você que está aqui no nosso culto presencial, olha ali para a galeria onde estão os nossos intercessores orando pela sua vida. Vocês estão vendo aquele guarda-corpo? Esses irmãos estão orando, estendendo as mãos, às vezes de olho fechado. Se aquele guarda-corpo não tivesse aqui, daqui a pouco um deles caía na sua cabeça. É por isso que foi colocado como uma cerca de proteção. As leis de Deus na nossa vida não são repressões para que você viva uma vida cheia de regras do que pode e não pode. São princípios que Deus colocou para proteger você. E depois que você aceita Jesus, você começa um caminho de discipulado, você começa a frequentar uma igreja, você começa a ler a Bíblia, você começa a ser confrontado por pregações, e você começa a descobrir que tem coisas na sua vida que precisam mudar. Então presta atenção que eu vou repetir essa frase. Não é sobre o que você não pode fazer, é sobre o que você pode. Crente não pode fumar. Presta atenção, você agora pode não fumar. A pessoa fica escrava do cigarro uma vida inteira, e de repente agora ela recebe o poder, porque ela recebeu Jesus, e ela vira e fala, eu não preciso mais desse pirulito de câncer na minha vida, eu posso não fumar. O sujeito era um adúltero, e aí vira e fala assim, mas crente não pode trocar de mulher. Presta atenção, agora você tem o poder
de não precisar mais disso, porque Jesus mora em você, e você tem o poder de amar a sua mulher como ela necessita ser amada, de ser extremamente feliz com ela, porque Jesus te capacita para isso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Há um poder em caminhar com Jesus, em uma vida de arrependimento. Não tem a ver simplesmente com coisas que você é bloqueado, é impedido de fazer. Algumas pessoas que estão começando a sua caminhada como discípulo de Jesus, estão tendo tantas coisas que faziam de errado, que às vezes caem nessa tentação de pensar que a vida cristã é triste, não posso mais curtir a minha vida. Eu preciso te contar uma verdade de alguém que caminha muitos anos na presença do Senhor. Não tem nada que se compare à presença de Deus. E se você ainda sente saudade do que Satanás te proporcionava, é porque você ainda não conheceu tudo que Deus tem para você. Não é que você não pode beber, meu irmão, é que agora você pode se embriagar do Espírito Santo de Deus. Uma vez eu ouvi uma ilustração sobre arrependimento que eu achei muito forte, que comparava com a energia elétrica chegando numa fazenda. Os mais antigos aqui vão entender bem. Quando eu era criança, eu convivi em alguns contextos nisso, na casa da minha tia, lá em Rondônia, na casa da minha avó. Imagina uma fazenda de antigamente, que chega à noite, não tem energia elétrica. Você precisa encher uma lamparina com combustível, acender o fogo, e você não pode fazer qualquer coisa. É difícil para você ler à noite, é difícil para você se virar para resolver qualquer coisa. Imagina você, mulher, vai se arrumar para vir para o culto à luz de lamparina, e aí você precisa passar o seu vestido, e de repente, o ferro de passar roupa não é elétrico, é um ferro de ferro, que você abre, coloca brasas queimando e vai passar roupa com aquilo. Quem já viu um ferro desse? Olha, tem um povo aí denunciando a idade, hein? Aí cai uma cinza, estraga o seu vestido e você nem viu, porque está vendo tudo ali com luz de lamparina. E aí você se queima com aquilo. E aí está aquele calorão, vou tomar banho agora para ir para a igreja cheiroso. Mas está no inverno, a temperatura está baixa. E se você quer um banho morno, o que você vai fazer? Vai botar água no fogo, vai encher um balde. E como diria minha avó, vai tomar banho de cavalinho. Até que um dia a luz chega nessa fazenda e tudo muda, não precisa mais ser como era antes. E você vai lá agora, ó, acendi a luz no interruptor. Eu vou tomar um banho, tá gelado? Pera aí, mudei a temperatura, olha que maravilha. Agora eu tenho um ferro de passar elétrico, ou um daquele moderninho de vapor, né? Melhor ainda. Que maravilha, que coisa maravilhosa. Jesus, a luz, o próprio Deus entrando na nossa vida, faz isso. Existem coisas que a gente fazia antes, que agora não fazem mais sentido. Eu não tenho mais que viver da maneira como eu vivia antes, porque agora eu tenho o próprio Jesus em mim. Jesus agora está na minha casa. E se antes eu precisava, eu achava que eu tinha que mentir para me virar, para resolver os meus problemas, eu leio na palavra, aquele que mentia já não mente mais. Não minta. E pela fé em Jesus eu entendo, agora eu posso não mentir, e vou sofrer as consequências, mas Jesus está comigo, tem luz na minha vida. Aí aquele que tinha vícios, era dependente de várias e várias substâncias, e achava que precisava daquelas coisas para viver.
agora ele tem um relacionamento direto com Jesus. E toda vez que ele sente aquele vazio, aquela angústia e dá aquela vontade violenta de consumir uma substância, o que ele faz? Ele vai buscar Jesus, um relacionamento vivo, direto com Ele. A luz chegou naquela vida. Mudança de mentalidade é isso, arrependimento. Antes as coisas apertavam, ele achava que ele tinha que roubar do trabalho dele, roubar dos clientes, às vezes roubava até de vizinho, mas aquele que roubava, agora que tem Jesus, não roube. Você agora caminha pela fé. Não é dando o seu jeito, não é se virando como pode, é confiando que Jesus supre todas as suas necessidades. Mudança de mentalidade, arrependimento. Eu não quero dizer com isso que arrependimento não vem com um transtorno no coração, com lágrimas nos olhos. Irmãos, dependendo do nível do seu quebrantamento, você vai sim sentir isso profundamente, faz parte, e tem que sentir mesmo. Mas isso precisa se refletir numa mudança, porque a sua mente mudou a respeito daquele assunto. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: isso não é na sua força. O texto diz para a gente, os dois textos dizem algo muito forte, e é por isso que nós lemos os dois textos. O primeiro texto diz que Deus concedeu arrependimento ao povo de Israel. O segundo texto diz que Deus concedeu arrependimento aos outros povos. E a chave para você entender a mensagem dessa noite está na palavra concedeu. O arrependimento é algo que Deus concede a você, é um presente de Deus sobre a sua vida. Irmãos, isso é motivo para trazer leveza para a vida do crente, porque muitas vezes as pessoas querem viver debaixo de regras e impedimentos e não entendem, porque vão enfrentar o pecado e tem que enfrentar o pecado mesmo, mas enfrentam do jeito errado e lutam contra o pecado na sua própria força. Eu já vi pessoas se chicoteando para vencer o pecado, literalmente pegando o chicote e batendo nas costas porque tinha pecado, para ver se assim ia conseguir. Estou sendo tentado, preciso vencer a minha tentação, vou enfiar a unha na base da unha do polegar para eu sentir dor. Tem gente que faz isso, se machuca, se fere, faz um esforço, vive debaixo de culpa, lutando. Ai, como é que eu vou conseguir vencer essa tentação? E não entendeu. O livramento, o arrependimento é concedido pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus quer que todos se arrependam. O principal interessado em você chegar a uma mudança da sua mente é o próprio Deus. Então presta atenção, arrependimento não tem a ver com você fazer um esforço por si mesmo para vencer o pecado, tem muito mais a ver com você se render a Ele, se submeter a Ele. O crente forte não é aquele que vence o pecado na marra, é aquele que reconhece a sua fraqueza e vai atrás do forte que é Jesus. É aquele que recebe o arrependimento de Deus, buscando no secreto, porque é Ele que concedeu o arrependimento a Israel, é Ele que concedeu o arrependimento aos povos gentios, é Ele que quer que todos cheguem ao arrependimento, é Ele que vai dar força para você, então corre para Ele. Judas cometeu um pecado terrível, mas ao invés de se arrepender, ele foi tomado por remorso. E ao invés de correr para Jesus, ele correu para a religiosidade, ele foi atrás dos sacerdotes, e os sacerdotes derramaram mais culpa sobre ele, e aquele homem tirou a própria vida. E eu fico me imaginando, se Judas tivesse corrido para a cruz, irmãos, a tristeza, a ideação suicida, o remorso, tudo ia cair aos pés da cruz, se aquele homem tivesse ido para lá. A gente sabe, estava profetizado a respeito dele, mas se ele tivesse agido diferente, as profecias seriam diferentes.
As profecias existem além do tempo. Corre para a cruz, porque é Ele que te dá a força para vencer o pecado. É Ele que te concede o arrependimento. É Ele que transforma a sua mente e a sua vida a partir do momento que você se entrega para Jesus. É mudança de mentalidade todo dia, arrependimento todo dia. Você acorda de manhã, você pode perguntar para Deus: Senhor, o que falta morrer na minha vida ainda? O que precisa ser transformado dentro de mim? E a sua vida vai sendo diferente, dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, porque Ele concede o arrependimento para você. Mas, meus irmãos, existe algo que eu não posso encerrar essa mensagem sem explicar para você. Existe uma verdade que você precisa entender, que é a seguinte: o fato de Deus te dar o arrependimento como presente, não quer dizer que você é obrigado a receber esse presente. A Bíblia tem vários exemplos, um deles é aquele que a gente encontra lá no livro de Apocalipse, quando Jesus manda uma carta para a igreja de Tiatira. E nessa carta ele diz que naquela igreja tinha uma mulher que era uma verdadeira Jezabel, mesmo perfil da Jezabel lá do Antigo Testamento. E Jesus fala a respeito dessa mulher o seguinte: eu dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis se arrepender da sua prostituição. Uma líder na igreja, vivendo uma vida imoral, ensinando pessoas a imoralidade. E o que Jesus diz é: eu dei tempo para que ela se arrependesse. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, mas existem pessoas que não querem se arrepender. Existem pessoas dentro da igreja, como aquela mulher, servindo ao Senhor, liderando pessoas, e que Jesus queria tanto dar um arrependimento para ela, estava dando tempo para que ela se arrependesse, mas ela não queria se arrepender. E quando o apóstolo Pedro disse no primeiro versículo que nós lemos, que Deus concedeu arrependimento a Israel, olha que interessante. Pedro tinha se arrependido, mas aqueles homens que estavam ouvindo, não só não tinham se arrependido, como não quiseram se arrepender. Ele deu de presente para Israel, mas os seus, o povo de Israel, não quiseram receber. Tiago, vem aqui. Simples. Tiago está representando Deus na minha vida. E ele tem um presente. Chega para cá, por causa do púlpito. E adivinhem vocês o que é esse presente? Bem forte. Ele quer me conceder arrependimento. E eu estou assim. Ele já me mostrou coisas que eu estou fazendo de errado. E tudo que eu tenho que fazer é me submeter a Ele. É pegar o presente e seguir com a minha vida. Mas imagina se eu, como crente, ao invés de receber e continuar em amizade com Jesus, por qualquer motivo tolo, eu resolvo fechar o meu coração e permanecer no erro. E eu, como crente, venho num culto como esse, e mais uma vez eu tenho uma pregação que fala sobre pecado, sobre arrependimento, e o Espírito Santo, enquanto o pastor está lá pregando, está falando comigo: olha, esse pecado na sua vida, isso aqui que eu quero consertar. É simples, recebe, muda de mentalidade, volta para casa diferente. Mas eu resolvo não aceitar. Eu quero continuar no meu erro. Às vezes a pessoa tem um emprego errado, que ela precisa se arrepender daquele emprego. Às vezes ela tem um relacionamento que está errado, e ela precisa se arrepender daquilo.
Às vezes ela está numa posição em que ela não quer demonstrar arrependimento. Olha para cá. Deus vem te entregar o arrependimento. Olha o que muitas pessoas fazem. Essa é a história de muitos de vocês que querem continuar no pecado. Talvez essa seja a sua história. Mas esse Deus aí virou as costas e foi embora? Sim! Abra sua Bíblia, em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6:6. Eu vou começar um pouquinho antes. Vou ler a partir do verso 4. E diz assim a palavra do Senhor: é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Irmãos, alguém que rejeita o arrependimento que Deus dá, vai se aproximando de um lugar muito perigoso. E Deus chega e mostra as mudanças que precisam ser feitas. E Deus concede o arrependimento, dá o caminho para você consertar a sua vida. Mas chega um ponto na vida de algumas pessoas, que elas se colocam na seguinte situação: é impossível que elas sejam reconduzidas ao arrependimento. A pessoa passa de um ponto sem volta com relação a Deus. É isso que o texto está dizendo. Porque Deus está assim, entregando o presente, e entrega de novo, e entrega de novo. E o que Deus vai recebendo da pessoa é simplesmente: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Chega uma hora que Deus diz assim: ok, você não quer, você é livre. Ele quer que todos cheguem ao arrependimento, mas Ele não fez você um robozinho. Ele concede o arrependimento para você, mas se você fica fazendo como aquela Jezabel, vai chegar um momento que o tempo para você se arrepender vai acabar. E é impossível que você seja reconduzido ao arrependimento. Quem aqui quer se tornar um especialista em arrependimento, dá um glória a Deus. Quem tem muita coisa para se arrepender na sua vida, dá um glória a Deus. Glória a Deus. A nossa vida tem que ser de arrependimento. Tudo que vem de Deus eu quero. O arrependimento que Ele traz para mim, a mudança de mentalidade que Ele traz para mim, eu recebo. Não é do meu jeito, é do jeito dEle. Não é da maneira que eu aprendi lá, em qualquer momento da minha vida. É da maneira como Ele me mostra na palavra. É como o Espírito Santo vai falando comigo. Eu quero convidar você nessa noite
a se arrepender. Deus quer te levar a arrependimento em áreas na sua vida. E nesse momento, a oração vai ser muito pessoal. Eu quero que você ore ao Senhor e pergunte quais são as áreas na sua vida que Ele espera que você mude. Vamos colocar de pé. O seu relacionamento com o Senhor, a sua intimidade com Ele vai crescendo à medida que você responde aquilo que Ele faz na sua vida. É como uma partida de dama ou de xadrez. Deus fez o movimento dele, o próximo movimento é seu, e você responde. Ele vai lá e faz um novo movimento, e Ele espera que você responda a isso. E se Deus falou com você nessa noite, responda a Ele, porque aquele que reage ao arrependimento, ele recebe bênção do Senhor. Nós lemos isso aqui em Hebreus 6. Eu quero que você seja essa pessoa. Feche os seus olhos e pergunte ao Espírito Santo de Deus: quais as áreas na sua vida que você precisa de arrependimento? Deus mostrou alguma área na sua vida? Eu quero falar para você agora que não recebeu Jesus ainda como Senhor da sua vida, e se morresse hoje, não tem certeza se iria para o céu, se iria para a presença do Senhor, porque está vivendo hoje uma vida longe da presença do Senhor. Eu quero convidar você a receber Jesus como Senhor da sua vida e tomar uma decisão nessa noite, que a partir de hoje, quem vai mandar em você é o próprio Deus. Isso é um momento muito especial. Se você ainda não fez isso na sua vida, deixa eu te contar. Eu fiz essa oração com 4 anos de idade, e isso mudou a minha história. Você já entendeu? Entrega a sua vida para Jesus. Diz para Ele: a partir de hoje, quem vai mandar na minha vida é o Senhor. Receba Jesus como seu Salvador. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, eu quero orar pela sua vida. Você que tem enfrentado luta contra o pecado, você não precisa dizer qual pecado que é, todos nós enfrentamos, eu enfrento. Mas se você tem enfrentado luta contra o pecado e você sente que está difícil e precisa de ajuda, eu quero orar por você. E eu vou convidar você, enquanto a gente canta, a sair do seu lugar e vir para cá, para a gente orar pela sua vida. Mas se você quer aceitar Jesus nessa noite, não vai embora sem fazer isso. Entrega a sua vida ao Senhor. E eu quero também orar pela sua vida. Enquanto o pessoal estiver vindo para cá, vem também. E quando chegar aqui, você sinaliza para mim: estou aceitando Jesus nessa noite. A gente vai abraçar você, a gente vai orar pela sua vida. E a sua história vai ser transformada por causa do seu arrependimento, por causa do que Jesus fez na cruz por você, porque Ele concedeu arrependimento para a vida. Amém? Enquanto nós oramos, sai do seu lugar e se junta aqui. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.